começando mais um Globo Rural Cast diretamente da AgriShow aqui em Ribeirão Preto. Hoje com um convidado para falar sobre um assunto que está ganhando cada vez mais espaço. Não só aqui na feira, mas principalmente no campo, fora daqui. Flávio Mazeto, diretor de marketing de produto e portfólio da Senegal Industrial. Muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, Flávio. Cristiano, foi um prazer, obrigado a vocês pelo convite, e principalmente para falar de um assunto tão importante, né, que está em voga aí e que a CNH realmente é pioneira nessas soluções. Que são os combustíveis alternativos, né? A gente sabe que no campo, quem manda, o produto que manda na alimentação e dos motores das máquinas, e não só das máquinas, os caminhões que movimentam aí as fazendas, é o diesel. Mas a gente tem visto aí muitos combustíveis novos aparecendo, né? E ganhando espaço, não combustíveis novos, mas uma nova maneira, uma nova alternativa aí para combustíveis. E a CNH tem já uma tradição, né? A gente acompanha desde lá do trator movido a biometano. Quanto tempo já tem esse trator a biometano, por exemplo? Já está fazendo desde do conceito liberado para comercialização na Europa e no Brasil, já vai fazer mais de 7 anos. 7 anos em uso, e hoje já tem uma frota de quantas máquinas no país usando biometano? Olha, tem em números, é uma quantidade bastante grande, né? A adoção foi realmente muito grande desde do momento do lançamento até hoje, né? Então a gente tem vários segmentos de gado, né? Bacia leiteira, usinas de cana-de-açúcar estão aproveitando isso, segmento florestal, citricultura. Então hoje nós temos inúmeros tratores trabalhando em diversas regiões do país em diferentes segmentos. E não por acaso em fazenda, você falou de pecuária de leite, tem que ter o dejeto animal ali, o resíduo orgânico que gera esse combustível, né, Flávio? Exato. Esse é um fator bastante importante, né? Os clientes, na verdade, estavam solicitando e buscando alternativas para fazer a utilização desse resíduo dentro da propriedade rural. Então existia um custo para fazer o descarte desse resíduo, ou o tratamento desse resíduo, né? Que é muito bom até para adubar a lavoura, muitas vezes, né? Exatamente. Então, o que é um double win, né? Onde ele economiza, né, e evita, né, de gastar recurso para descartar esse resíduo, de forma a poder fazer a fermentação desse resíduo, né? E a partir dessa fermentação desse resíduo, você produzir um biogás, e a partir do biogás que pode ser utilizado para geradores de energia elétrica, você tem um sistema de filtragem desse gás para eliminação de enxofre para a produção do biometano, onde através do biometano a gente pode fazer uso nas máquinas agrícolas. Então, precisa de uma infraestrutura ali para ele fazer todo esse processo, que é o biodigestor, né? Exatamente. Entre outras coisas. Precisa fazer um investimento. Né? Mais ou menos hoje, quanto o produtor tem que investir para essa infra, e considerando até o trator também? Entre realmente o sistema de biodigestor, de fermentação anaeróbica, mais um sistema de filtragem, né, do biogás, que está biometano, e mais o trator, vai ser por volta de 2 milhões, 2 milhões e meio aí, de reais. Não é um investimento baixo, mas tem um retorno. Sim, o retorno a gente vê dependendo do uso, 2 anos, 3 anos, você tem um payback desse investimento inicial. E aí você pode fazer uso ao longo da vida toda aí da propriedade rural. Não sei se é possível falar em detalhes aqui, porque eu acho que varia de cada projeto, mas hoje é possível um produtor, no caso de um produtor de pecuária de leite, ter uma produção em que toda a alimentação da máquina ali é gerada na própria propriedade, ou ele precisa recorrer ainda ao diesel ou algum outro combustível? Não. 100% ele consegue substituir. É essa a intenção, né? Além disso, não só de fazer uso e reduzir custos, não ficar dependendo do combustível fóssil, petróleo, variação de preço. Hoje, na verdade, as condições dentro da propriedade rural são extremamente competitivas. Então, reduzir custos, ser mais eficiente, né, é muito melhor, né? E, além disso, tem um outro business, né? Que você hoje está na agricultura sustentável, agricultura regenerativa, permite a questão de pegada de carbono e a comercialização de crédito de carbono. Então você, além de você fazer redução do custo, ter um custo mais dentro da própria fazenda, você produz o seu próprio combustível, né? Você também tem um ganho na questão da pegada do carbono, do crédito de carbono.
além de algum... E o crédito seria a partir desse sistema que é sustentável e consegue gerar um crédito ali. Gerar um crédito, que a partir desse crédito existe como você comercializar esse crédito de carbono no mercado. Entendi. Quando, nesse processo todo de você fazer ali a fermentação e tudo mais, ainda sobra algum dejeto desse esterco ali, animal, que ficou nesse processo. Você também consegue aproveitar isso depois para adubação? Exato. 100%. Depois aí você recupera tudo isso daí e realmente faz aplicação com matéria orgânica para realmente produzir, no caso, milho, soja ou até cana-de-açúcar, enfim, e você voltar com esse subproduto e realmente fazer uso dentro das propriedades. Muito interessante. Como agregador da matéria orgânica. Esse produto ele foi desenvolvido no Brasil ou ele veio de fora? Como é que foi esse desenvolvimento especificamente no trator O produto, na verdade, foi idealizado na Itália e na Inglaterra. Hoje, a planta que produz esse trator é o T6 Methane Power, que a gente chama, né? Em Besdon, na nossa planta da Inglaterra. Porém, a gente participou do processo de desenvolvimento. Ou seja, existem aplicações exclusivas no Brasil e o nível de utilização de uma máquina agrícola no Brasil é muito maior que qualquer país europeu ou dos Estados Unidos. Então, a gente utiliza muito o Brasil como um campo de provas dos nossos produtos a nível global. Pela exigência que o país tem aí de especificidades. E demanda. Então, a gente participou desde o início e a partir de aprovado, né, homologado, a gente passou a comercializar, porém o produto é fabricado lá fora e a gente, enfim, comercializa normalmente dentro dos processos regulatórios do governo brasileiro. Tá. Tem alguma estimativa de quanto tempo volta esse retorno aí, desse investimento de 2 milhões e 2 milhões e meio que você falou? Em 2 a 3 anos a gente consegue fazer o retorno do investimento. E agora, recentemente, vocês anunciaram também, né, ainda nessa linha de combustíveis alternativos, ali uma colhedora movida 100% a etanol. Não, por acaso, uma colhedora de cana-de-açúcar, né? Também entrando nessa coisa fechando o ciclo ali da própria fazenda produzir açúcar, etanol, cana-de-açúcar e o combustível que é usado nessas máquinas. Né? Qual que é a previsão de lançar e conta um pouco desse projeto? É justamente com essa mesma estratégia, né, de realmente poder fechar o ciclo dentro de uma propriedade agrícola. Existe uma demanda enorme da agricultura brasileira, visto que a gente tem um know-how muito grande na produção de cana-de-açúcar, né, principalmente o estado de São Paulo, maior exportador mundial de açúcar. De açúcar e etanol. E tinha uma demanda muito grande. Então a gente, no passado, há 10 anos atrás, contando um pouco do histórico, a gente já começou alguns trabalhos, né, de fazer alguma mistura de diesel e etanol. E naquele momento a gente não conseguiu atingir um nível de autonomia e performance para as máquinas. E daí a gente, durante todo esse tempo, né, ao longo desses 10 anos, a gente tentando conseguir ir buscar um desenvolvimento junto com a SPP, que é o fabricante de motores, né, que é o nosso fornecedor de motores. Que pertence ao mesmo grupo, né, no caso da Senegal. Pertence ao grupo o Iveco Group, né, e a partir daí a gente começou a trabalhar junto com eles com a finalidade de buscar uma alternativa, principalmente para o segmento canavieiro. E em 2024 a gente apresentou aqui na própria AgriShow um motor, né, um motor ciclo-OTA de 13 litros, é um Cursor 13, né, de 400 cavalos, né, justamente como um conceito da aplicação. Paralelo a isso, a gente começou já realmente a fazer testes de bancada, a gente fez mais de 120 horas de testes de bancada e conseguimos integrar o motor em uma colhedora de 2 linhas da marca Case. Só para o nosso ouvinte, espectador aqui mais leigo, 2 linhas, uma colhedora de 2 linhas é algo convencional, no caso uma lavoura de cana-de-açúcar, é uma colheitadeira de tamanho regular, ou é um tamanho menor, maior? Não, é uma máquina maior. Hoje, na verdade, você tem 2 máquinas, né? Uma a gente chama de uma linha, né? E outra de 2 linhas, ou seja, ela tem um nível de capacidade de máquina grande, muito maior. E por isso, a gente quis realmente fazer todo o nível de esforço para saber qual era a performance desse novo motor, né? Então, a gente tem um campo de provas também nosso aqui na usina São Martinho. A usina São Martinho participou do projeto conosco
E no ano passado a gente trabalhou, porque foi mais no final da safra, então a gente conseguiu 10 dias de trabalho, 10 horas por dia dessa máquina trabalhando. Então a gente tem os dados preliminares da máquina. Essa máquina, inclusive, está aqui na Grishow, está sendo apresentada, é a máquina protótipo, né? E agora a tendência dela fazer realmente todo esse ano, né? A colheita para a gente poder pegar mais dados, avaliar esses dados, poder melhorar a performance, fazer alguns ajustes e também validar, ou seja, analisar os componentes da máquina, a questão da durabilidade desses componentes. Até lançar comercialmente. Até a definição. Esse projeto, ele é 100% feito no Brasil? Na verdade, o projeto, a gente tem esse grande know-how aqui, é um orgulho para a nossa engenharia da FPT e também a São Martin, que participou do projeto conosco, que é aqui a gente está desenvolvendo a demanda por esse motor, por essa tecnologia, está acontecendo aqui no Brasil. E a partir daqui a gente vai exportar essa tecnologia para as outras nossas fábricas ou outros clientes do mundo inteiro. Que ela pode ser alimentada com qualquer tipo de etanol, inclusive o etanol de milho. Exatamente. Aí surge um outro ponto, né? Que a gente está também trabalhando não só com a colhedora de cana, mas também um trator. É isso que eu pergunto. Um trator, na verdade, ele tem um motor menor, né? Um motor que é 6,7 litros, um motor NEF, um motor de 230 cavalos, né? Onde esse trator não só vai trabalhar nas usinas de cana-de-açúcar, mas também em operações São Centro-Oeste, por exemplo, onde o custo, por exemplo, do diesel é muito maior que aqui no estado de São Paulo, né? Por causa de frete e logística. E onde tem mais hoje etanol de milho sendo produzido. Onde você tem as usinas ali de etanol de milho localizadas lá no Mato Grosso. Então, a gente vai ter dupla aptidão, ou seja, o trator vai estar disponível aí para poder atender qualquer tipo de cliente. Isso ao mesmo tempo que a colhedora ou o trator ele vem mais adiante? O trator, na verdade, a gente está apresentando um conceito, né? A primeira vez que a gente expõe o trator, é um trator protótipo, e ele vai começar realmente a trabalhar a partir de agora. Teste de campo. Exato. A colhedora começou no final do ano passado e o trator começa a trabalhar agora os testes de campo, validação, definição de dados, de performance, autonomia. Eu acho que um dos grandes desafios é a questão da autonomia, o etanol, né? E complexo logístico para poder atender essas máquinas. Então agora a gente começa a depurar realmente os dados e afinar os parâmetros da máquina. Tem uma meta aí de lançamento dessa, tanto na colhedora de cana como no trator? Pelo menos uma previsão aí de... Olha, na verdade vai depender da intenção, né? O quanto antes a gente gostaria, né? Mas vai depender muito dos testes, né? Como que evolui esses testes. A colhedora está mais já avançada. Avançado. Então vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver como os testes se comportam, como que a durabilidade dos componentes se mostram para a gente poder realmente... Não deixa eu falar daqui 3 anos, daqui 4 anos. Eu acho que talvez menos. Menos de 3 anos. Talvez antes. Mas vamos avaliar, eu acho que antes, isso faz parte da CNH, qualquer produto em desenvolvimento antes de ser lançado, a gente tem que ter a plena certeza que ele vai entregar aquilo que a gente vai prometer para o cliente final. Não adianta lançar e não vai vender, né? E me diga uma coisa, você está falando do desafio agora, que a autonomia parece ser o grande desafio. Tenta explicar de uma maneira mais difícil, né? Explicar, acho que algo tão técnico, mas qual que é o desafio maior de você ter um motor alimentado por um combustível que não seja o diesel? É você ter essa capacidade de ele consumir menos e entregar muito, porque tem uma operação pesada de campo, né? Pelo próprio combustível, poder calorífico, na verdade o consumo do etanol ele é maior que o serviço, né? O quanto maior, os testes vão mostrar agora para a gente, tá certo? Então, dois fatores importantes. Entregar a potência que realmente as máquinas diesel entregam, né? Os motores diesel entregam. Então, a gente já na colhedora de cana, a gente chegou muito próximo dos 420, entre 400 e 420 cavalos, né? Então, eu acho que esse primeiro desafio a gente está superando ele. E outro ponto é a gente conseguir ter o menos consumo possível de combustível, para evitar da gente aumentar a complexidade logística de abastecimento dentro de uma usina ou dentro de uma propriedade agrícola. Só para a gente ter uma ideia, qual que é hoje um consumo médio de uma máquina, seja um trator ou uma colhedora,
com diesel e quanto que se pode chegar ou que se pretende chegar com combustível alternativo? Você busca reduzir também aumentar a autonomia? A gente tem uns targets teóricos de projeto, né? A gente planeja, né, chegar por volta de 1,8, ou seja, 80% a mais de consumo no etanol em relação ao diesel. É o nosso objetivo, é o nosso target, né? E é isso que a gente vai tentar buscar, entre 60% a 80% a mais do que qualquer motor a diesel. Então vai consumir mais combustível, não adianta. No máximo 80% a mais, mas aí você tem uma redução de custo porque é um produto, um combustível mais barato. Exatamente. Daí você faz a relação custo-benefício com 1,8 realmente se paga e realmente compensa o investimento. Então, Flávio, além do biometano, né, do etanol, existem diversas outras marcas, não sei se vocês também estão pesquisando, olhando para essa coisa do combustível, da alimentação no motor, eletrificação e tal, né, várias empresas apostando nisso. Para onde você acha que caminha esse mercado aí? E para onde a CNH está olhando? É mais para o biometano? Tem biodiesel? Tem... eu acho que são diversas para etanol. Eletrificação está no radar também ou não? Sim, eu acho que são diversas frentes, né? É claro que a gente tem um roadmap, um plano estratégico de desenvolvimento de produto. A gente foi a primeira, dentro do histórico aí, a CNH foi a primeira a ter produtos a biodiesel, né? Então começamos com produtos a biodiesel, lá em 2010 até lançamos um trator conceito a hidrogênio. Esse produto ficou lá. Acho que eu fui lá, inclusive. Se não me engano, Maria, exatamente. Que deu o conceito. E a gente apresentou, e a gente acha que apresentou um conceito muito antes. Sim. Da adoção da tecnologia. Foi antes da pandemia, inclusive. Não, foi 2010. Bem antes. Bem antes. E depois a gente passou para o biometano, a gente viu que fazia mais sentido, né? E agora o etanol, né? E no ano passado, não sei se você se lembra, a gente apresentou 2 tratores de 75 cavalos, também conceito movido a bateria, motor elétrico. Esse a gente teve a oportunidade de conhecer. Então a gente trouxe os tratores para cá para também conhecer e pegar um pouco da percepção dos clientes. Se o mercado iria adotar isso ou não, se está preparado para isso ou não, e em quanto tempo o mercado estaria preparado para adotar um trator de 75 cavalos ou maiores que isso dentro da propriedade agrícola. A gente vê que existe uma demanda, você vê painéis solares, fazendas que produção de energia elétrica, então existe uma demanda para aplicações também urbanas do trator elétrico, é um trator muito mais silencioso para trabalhar num ambiente urbano, né? Também tem uma pegada de carbono, né? Ou seja, você é um combustível 100% renovável, né? Então, como estratégia da CNH, a gente vê que tratores abaixo de 100 cavalos elétrico faz sentido. Maiores que isso, você precisa de baterias muito grandes. Aí quase o tamanho do trator ou puxar um outro trator para bateria. Exato. E aí já realmente não faz necessário. Aí você precisa utilizar outras fontes de energia, como o biometano, né? A gente tem um trator de 150 cavalos, estamos trabalhando na Europa um trator de 260 cavalos, né, a biometano, tá para provavelmente no curto prazo lançando lá primeiro, depois aqui. Sim. E também o etanol, né? O etanol, na verdade, você não precisa de todo aquele investimento de infraestrutura que o biometano precisa para produção. Ele está disponível, né? Então a logística e o abastecimento está muito mais fácil. Então a gente também está propondo essa solução. E na Europa, a gente também, para os tratores maiores, visto que o trator elétrico, os níveis de bateria são extremamente maiores e pesados dimensionalmente, a gente está buscando, por exemplo, sistemas híbridos, onde você tem componentes da máquina, motores elétricos, para ajudar o motor a combustão a realmente fazer a operação agrícola. Então você tem um saving, né? Você tem uma economia de gasto com o motor. Você acha que o caminho da transição vai primeiro para esse trator ou o produtor tende já a ir direto para um combustível alternativo? Eu até queria aproveitar e perguntar sobre isso. Numa feira como a AgriShow, que a gente está aqui agora, o produtor costuma chegar no stand da CNH, da New Holland, e falar: eu quero ver um trator
a biometano, quero comprar esse trator, ou ainda o produtor chega ali, eu quero um trator da potência tal, e essa é a prioridade, independente de qualquer alimentação. Não, na verdade, eu acho que o conceito está muito difundido e o conceito está aprovado a tecnologia. Então, clientes que já vai para esse lado da pegada de carbono, da agricultura regenerativa, de poder ter rastreabilidade, ele já vai direcionado buscando essa alternativa. Qual que é a proporção, você diria, aí, do produtor que passa pelo stand, quantos por cento já estão buscando algo sustentável, seja eletrificação? Olha o outro que chega no papo convencional de que era um trator barato, potente e econômico. Exato. Ainda, na verdade, eu consideraria por volta de 10 a 15%. Ou seja, o nível de adoção dessa tecnologia, a gente vê que existe uma demanda, mas a adoção vai acontecer de forma mais gradual, né? Não, mesmo porque existe um custo de investimento, ou seja, É mais caro do que um convencional a diesel. exato. O agricultor, na verdade, ele não consegue substituir toda a frota De uma vez carne de óleos de uma vez só, né? Então, ele vai ter que realmente fazer a adoção, substituição de maneira gradual, né? Visto também que o governo, na verdade, tem algumas fontes, por exemplo, de subsídios, né? Para uso de tecnologia limpa. Isso realmente são formas de você incentivar a adoção desse nível de BTP. Num momento como esse, que tem uma taxa de juros bem alta, né, e que dificulta até essa renovação de maquinário aí por parte do produtor, essa pode ser uma estratégia para conseguir vender mais. Para a gente poder consolidar esses produtos com combustíveis alternativos, visto que realmente, como você abordou, o valor do produto é mais caro, porém, com a redução do consumo, do custo operacional, você Pela taxa de financiamento, que ele não vai, dificilmente vai comprar à vista ali esse produto. Só para a gente ter uma ideia, o nosso ouvinte aqui, espectador também, quanto custa a mais um trator ou a biometano, ou elétrico, ou a etanol, e qual que é a taxa de juros que ele conseguiria, por exemplo, pegar nessas linhas aí disponibilizadas aí, seja Plano Safra, Modelo Frota, para a compra para uma inovação sustentável? Na verdade, o que eu falaria, hoje o biometano é um produto comercial, tá certo? E aí hoje o preço do trator biometano comparado a diesel é por volta de 15 a 20% A mais. a mais. Porém, você tem por volta de 30% de redução de custo operacional com a utilização desse combustível. Sobre a questão do elétrico e do etanol, são produtos ainda que são protótipos. Entende? A gente ainda não tem mensurado o valor e preço que realmente vai ficar, porque a gente está em desenvolvimento, né? Então não tem fechado qual que é o custo final desses produtos, então não daria para abordar nesse sentido, sabe? Mas hoje as taxas de financiamento, por exemplo, a gente conseguiria as taxas de um Model Frota para esse tipo de produto, né? Então, são as taxas que realmente a gente tem... Não tem nada diferenciado aí. Não tem. Mesmo nessas linhas que A gente está buscando algumas alternativas ali com o governo federal, de RenovaBio, algumas alternativas, porém ainda a gente está tem uma taxa diferenciada junto ao governo para poder subsidiar essas taxas. Interessante, achei que já tinha alguma linha para fomentar mais esse tipo de inovação. A gente Não entra nenhuma. não tem ainda. É claro que nós, a CNH, nós temos um banco, né, o CNH Capital, onde a gente internamente promove alguns incentivos, né, da montadora junto ao banco para esses clientes. Mas a gente gostaria realmente de tiver um apoio maior por parte do governo federal para poder nos ajudar a facilitar a adoção dessa tecnologia. Eu acho que o meio ambiente ganha, todas as regulações aí voltadas para a redução de emissão de poluentes, né? Eu acho que faz total sentido para o Brasil. Só voltando para a gente encerrar, você falou agora um pouco do produtor que está buscando, né? Você tem essa percepção de que tem que quebrar uma cultura ali de comprar um produto que está acostumado como biodiesel, ou como diesel, desculpa, ou não. Tem um desafio de quebrar uma cultura de comprar nessa transição energética aí, no caso de máquinas agrícolas? Você vê, por exemplo, para os agricultores familiares, talvez sim. Mas hoje a gente... É mais difícil. Não, hoje você tem agricultores extremamente profissionais, onde
A gente está mostrando os produtos ali, a etanol. A nível de demanda de pessoas perguntando, querendo a máquina para testar dentro da propriedade, quando que realmente a máquina vai estar disponível, né? É absurdo. E são pequenos produtores. Não são clientes maiores. Os pequenos não têm tanta informação, às vezes nem sabe que existe aquela tecnologia. A adoção vai acontecer mais rápida no agricultor profissional e depois difundindo a tecnologia para os agricultores menores. O que você acha que acontece nesse segmento especificamente, né, falando de agricultura familiar? Falta de acesso à informação? Por que esse segmento tem essa... O agricultor familiar, ele vai buscar taxa de financiamento extremamente baratas, Pronafs, né? O custo de aquisição, o preço é um mercado extremamente sensível a preço. Então, que realmente o grau de utilização da máquina não é tão grande, né? Então... O agricultor que usa a máquina o tempo todo, faz várias safras. O agricultor que faz grande utilização da máquina, várias safras, o maior número de horas por ano, ele consegue ter um retorno de investimento muito mais rápido, né? E realmente tem recurso para poder pagar mais caixa. Exato, mais caro por um produto com esse combustível alternativo. Já o agricultor pequeno, realmente, ele faz mais conta ali no ponto do lápis, aquelas parcelas que realmente ele consegue pagar dentro do financiamento. Por isso seja mais importante começar com esse produtor para ter esse incentivo. Exato. Muito bom, Flávio, obrigado pela sua participação, muito legal bater esse papo com você e a gente volta num próximo episódio.